Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E é um prazer estar com você. Quero que você saiba que, como muitos sabem, estamos estudando o grande livro de Daniel, agora no capítulo 8, e vamos começar no versículo 22 daqui a alguns instantes. Dr. Gray, você queria fazer um comentário? Nos seus comentários aqui, você fala da morte de Alexandre o Grande. E alguém mencionou sobre como ele viveu. Em meus estudos, e eu não estudei tanto da vida dele o quanto gostaria. Estudei bastante, mas não o quanto gostaria. Mas realmente ele avançou com sua força rapidamente em várias partes do mundo, conquistando. E lembro de ler um autor que disse que seus soldados às vezes queriam ficar descansando, aproveitando a área que conquistaram, mas ele queria avançar para outra área. Ele chegou até a Índia em direção à China. Foi quando ele voltou, mas pelo que lembro, ele teve uma doença, ele adoeceu e estava em uma condição bem fragilizada. Começaram a voltar, mas na realidade ele quis voltar para casa e não conseguiu. Mas eles falaram que tipo de praga o matou. Existem várias especulações sobre isso. Não tenho certeza qual foi a praga ou a doença. Ouvi falar de várias. Bem, ele teve um certo conhecimento, eu não sei se era verdade ou não, mas uma mulher que estava possessa pelo demônio, não estou lembrando o nome dela, mas ela ensinou ele muita coisa. Eu não li nada disso. Ah, não leu não? Eles falam muito na história a respeito de homossexualidade. Ele tinha relações assim e talvez tenha morrido disso. Mas enquanto terminamos o programa passado, eu disse que não tem como você entregar sua vida para todo o mal que Satanás quer que você faça e espere que ele te abençoe como resultado. Tudo que vem do mundo e de poderes satânicos é uma bênção curta, no máximo. Eu sei que homens jamais vão viver para Deus, mas vão viver até a idade avançada e parece que tem tudo, mas o fim deles é viver afastado de Deus. Exatamente. E tem também homens jovens como Alexandre o Grande, com 32 mundos, conquistou o mundo com exércitos que não tinham força para conquistar o mundo. Mas ele teve que pagar o preço, irmão Swaggart. E a única maneira de fugir da condenação que virá sobre todos, não importa qual é o nosso papel na vida, é aceitando Cristo como Salvador. Só assim podemos ir além dos poderes das trevas e de sua influência em nossa forma humana. Se o nosso coração não estiver endireitado, então não existe eternidade com Deus. Estaremos perdidos para sempre. São 70 anos de coisas boas e uma eternidade sem Deus. Não vale a pena a dor. Eu me lembro dos meus primeiros 25 anos e eles não eram tão loucos. Você, quando criança, não faz tanta loucura. Mas entre 18 e 25 anos, aqueles anos ali foram destrutivos, sabe? Matando, roubando, perdi 5 dedos, eu era um alcoólatra. Todas as coisas que eu pensava, eu vou viver a minha vida. Você não pode descobrir verdadeira paz ou alegria sem aceitar a Cristo como Salvador. E você vai pagar o preço, você vai pagar o preço. Mas era o que você buscava, como milhões de pessoas fazem, através da fama, da fortuna, e você nunca conseguiu, mas você estava tentando, certo? E o mundo pensa que
a maior coisa no mundo do entretenimento, até mesmo na parte acadêmica, nas riquezas, e ele conseguiu, ela conseguiu. Conseguiu o quê? Chegou no topo de onde? Quantas estrelas nos últimos 30 ou 50 anos se destruíram depois de chegar ao topo? A falta de satisfação na alma não vai sumir com um sucesso em um sistema mundano, não dá. Há um tempo atrás, eu vi na televisão, em um tipo de documentário, uma jovem que os discos dela estavam vendendo mais do que qualquer um no mundo. Estava recebendo milhões e milhões de dólares nos seus cofres. E a fama, pessoas conheciam o nome dela no mundo inteiro. Não estou lembrado do nome dela agora e não ia dizer também. Mas ela foi entrevistada por esse homem, por esse repórter. E ele disse, porque um de seus filhos foi tirado dela pelos tribunais, porque ela não estava cuidando da criança, pelo comportamento dela. Exatamente. E ele perguntou para ela, por que você quer fazer essas coisas que estão acabando com sua família? Seus filhos estão sofrendo com tudo isso. Por que você quer fazer as coisas que está fazendo? E a resposta dela foi chocante. Ela disse, porque a vida é tão chata, que não importa o que o diabo faça, ela ainda continua chata. Eu não tenho alegria de viver, eu não tenho alegria na vida, não tenho satisfação. E é nessa situação que você se encontra, mesmo vencendo, porque é um sucesso vazio. Eu estava com meu primo, o Jerry Lee Lewis, celebrando o aniversário dele, que passou, e por aí vai. E eles tinham alguns dos melhores músicos naquele lugar. E eu nunca ouvi alguém tocar piano, guitarra, violão, como já ouvi aquele povo tocar. Eles tocavam demais e tinham chegado ao topo em seu campo, mas eu olhei para eles e eles foram muito bondosos conosco, graciosos, e fiquei agradecido. Mas eu não trocaria de lugar com nenhum deles, por nenhum valor no mundo. E não é só uma declaração para chocar as pessoas, mas estou sendo sincero. E, olha, eu me lembro, foi provavelmente o primeiro show de rock, e nunca tinham escutado esse termo, rock and roll, antes. Eu e o meu primo tocamos em um show de talentos. E talvez tenha sido com outros. Eu tinha mais ou menos 15 anos, o Jerry Lee tinha 14. E o lugar estava lotado naquela noite e por aí vai. E a primeira vez que eu vi pessoas descontroladas, literalmente descontroladas, jogando cadeiras, correndo e pulando, a música os afetou de maneira poderosa. E eles não chamavam de rock and roll, mas foi provavelmente um dos primeiros shows que existiu. Sim, existe um espírito na música, um espírito poderoso. E assim como Alexandre, antigamente, quando você se conecta com um espírito que não é de Deus, você vai ter que pagar um preço, participando ou apenas ouvindo. Você ainda será afetado e vai impactar o ser humano. Você não tem como brincar com fogo e não se queimar. Vocês já notaram que o negócio da música, eu não acho que seja, talvez vocês saibam de algo que eu não sei, que não é tão poderoso como era há 25 anos ou há 30 anos atrás, pois foi quando o rock ácido apareceu. Agora ele está se transformando, vamos dizer assim, no queimar de cidades, destruindo cidades. E Satanás dá um passo de cada vez e vai se aprofundando no pecado e na rebelião. E é isso que estamos enfrentando agora. E
A Bíblia diz que, a não ser que uma sentença contra o mal venha de maneira rápida, o coração do homem fica decidido a fazer o mal. O nosso governo, a não ser que controlem e mudem toda essa situação, só vai piorar. Só pode ser parado pela força, certo? É a única coisa que pode pará-los. E agora eles não querem fazer isso, porque não é politicamente correto fazer isso, entendeu? Mas isso vai ser feito somente quando as coisas estiverem seguras. O homem certo tem que estar no poder. Aí vai acontecer. Vai acontecer porque os americanos vão exigir, mas eu também acho, concordo, certo. Muito bem, versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Mas no fim do seu reinado fala da vinda do anticristo. Eu quero que você note algo antes que eu continue lendo aqui. O Espírito Santo ignora completamente o Império Romano nesse momento. Ele não ignora em relação a todas as profecias, mas nessa profecia ele ignora. E por quê? O Império Grego com Alexandre o Grande. O mesmo Espírito que o levantou para fazer o que ele fez, como tentamos discutir aqui antes, agora passa para o anticristo. Ele fala do anticristo, mostrando o mesmo Espírito que o ajudou, vai fazer a mesma coisa com o homem do pecado. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. No fim do seu reinado, fala da vinda do anticristo. Quando os prevaricadores acabarem, fala de Israel chegando ao ápice de sua culpa, aceitando ao anticristo ao invés de Cristo, como o Senhor preveu. Se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Isso fala do anticristo tendo uma presença majestosa e um conhecimento humano sobrenatural, sendo ajudado por Satanás. É verdade. O anticristo vai ser a figura mais poderosa que já viveu fora Cristo. Eu creio nisso. Satanás vai investir o seu poder no anticristo como não investiu em nenhum outro homem. Há alguns programas atrás, nós mencionamos o Adolf Hitler. Eu lembro de estar em um hotel no centro de Munique, na Alemanha. E havia um pequeno parque do outro lado da rua do hotel. E era mais ou menos meio-dia. E centenas de alemães estavam levando seu almoço para comer ali naquele parque. Era um lugar muito agradável. E eu olhei para esse povo e como eles puderam cair, porque estamos falando das pessoas mais inteligentes na face da terra. Em relação à educação, eles são espertos. São alguns dos mais inteligentes no mundo. E sempre foram. E como eles puderam acreditar em alguém como o Adolf Hitler, que fez com que a nação deles fosse totalmente destruída. Você estava certo no que falou, John. Foi um espírito das trevas que cativou a mente, o coração deles, a ponto de que eles adoravam aquele homem como se fosse um deus. O que está acontecendo nesse país hoje? Acho que existem muitas similaridades, pessoas que você sabe que são inteligentes e pessoas que são instruídas, que sabem bem o que fazer, mas estão cegas. Você leu há um instante atrás, as pessoas estão cegas e não conseguem ver o que está acontecendo, mas estão aceitando. A minha esposa cresceu na casa de um pastor, na casa de um ministro. E por anos ela se perguntava como as pessoas vão aceitar o anticristo. Mas ela disse que nos últimos 10 anos ela tem visto pessoas aceitando os mesmos princípios que o anticristo vai trazer. Por exemplo, como é que homens e mulheres
sensíveis podem escolher o comunismo nessa nação. Quando não é que eles não têm conhecimento, eles sabem o que é o comunismo. Trouxe escravidão para todo o país que ele entrou. Então, como homens sensíveis, podem acreditar nisso. E eu sei que já ouvi as pessoas dizendo, é que eles não sabiam como fazer direito, mas nós sabemos. Posso sugerir que eles pensam que têm grande conhecimento e sabem o que é melhor para a sociedade, por isso eles vão forçar isso nas pessoas. Lá na Europa, eles concordaram em continuar cobrando imposto do povo para apoiar igrejas. Ao invés do sistema de dízimo, eles cobram imposto do povo, como quando eles pagam o governo aqui e tal. É assim que eles apoiam as igrejas lá. E as pessoas lá aceitaram. Dá para imaginar se tentassem forçar isso aqui na gente, nesse país? Olha só, eles podem tentar isso, mas com isso vem o controle. Toda vez que você recebe dinheiro, vem com preço, certo? E tem um grupo de pessoas que quer o controle, mas não vão se submeter ao mesmo sistema. É ou não é, John? Geralmente é assim mesmo. Certo, é o que o comunismo faz. Ele coloca algo que controla uma classe, mas essa classe que governa faz o que quer. Sim, supostamente você acaba com a sociedade perfeita, mas na transição existe um ditador que estabelece como tem que ser, ou seja, em um grupo de pessoas, em uma elite que controla todo mundo. Eu gostaria de falar aqui mais a respeito do coração do que você está falando, irmão Swagger. Como um povo inteligente que sabe das coisas pode ser enganado desse jeito, como foi na Alemanha quando Hitler apareceu. Eu creio que aonde muita luz é dada, e os alemães receberam muita luz em relação ao evangelho, mas a rejeição dessa luz cria a maior controvérsia. Vou ler de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vou começar a ler no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando da vinda do anticristo, mas podemos aplicar isso também para as situações de hoje, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira que Hitler trouxe, de certa maneira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, o povo tem que ouvir isso, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Se oprimirmos, rejeitarmos tudo aquilo que é a verdade, estamos nos preparando para viver algo muito ruim, porque não é só a gente, mas agora Deus vai enviar um engano em nossa direção. Infelizmente, creio que hoje, nos Estados Unidos, parte do que vemos acontecer é a falta do ministério que não fala a verdade, mas não só o ministério, mas outros também contra o ministério. Mas a igreja não tem sido a igreja. Falamos a semana inteira nesse programa. A igreja não tem feito o seu trabalho reprimindo ou usando sua autoridade espiritual para reprimir o poder das trevas. E muita gente não quer a verdade da cruz. Tentam encontrar desculpas para isso, fazem de tudo, e estamos falando de amigos do evangelho que conhecemos em igrejas pentecostais, que não estão afastando as trevas porque não querem receber a mensagem da cruz. John, essa nação, desde o seu início, há quase 300 anos atrás, ela já teve nela um elemento que levou para a direção do Espírito Santo. E não sabiam muito do Espírito Santo nesses dias. Os metodistas, nos anos 1700, 1800, eram uma força poderosa nessa nação para a justiça. Seus pregadores, eles tinham os maiores pregadores na face da terra. Os batistas tinham a mesma coisa quando apareceram. Os pentecostais, especialmente as Assembleias de Deus, evangelizaram esse mundo, o planeta todo, e eu sei que participei disso. Mas hoje, agora, não existe denominação nessa nação
que esteja à frente de um mover de Deus. Isso não existe. E elas estão em uma condição patética, espiritualmente falando. Existem grandes igrejas em seu meio e grandes pastores em seu meio, homens e mulheres que realmente amam a Deus e estão sendo usados por Deus, mas a denominação está aos poucos espiritualmente se desintegrando. É o que vejo e entendo. Não gosto de dizer isso, queria que fosse o contrário, mas creio que não seja. E acho que hoje a mensagem da cruz é o que o Espírito Santo está usando. Não está usando no termo de denominação da igreja que está promovendo isso, não. Mas qualquer coisa que Deus faz é espetacular. Quando vem de Deus, é espetacular. E traz um grande poder que vai... Essa mensagem da cruz pode tocar esse mundo. Olha, com justiça e santidade para o bem. Pode sim, pela graça de Deus. Se Deus nos ajudar a caminhar como devemos e viver como devemos, fazer o que devemos fazer, pode tocar o mundo inteiro. É o que eu acredito que vai fazer. E não é uma denominação mais. É apenas um movimento. É assim que Deus sempre trabalhou. As denominações e as caixas e o que as pessoas estabelecem para tentar manter o que Deus fez. E por isso parece que de 3 em 3 gerações um povo tem que sair de um povo e de outro povo. Isso ao analisar a história da igreja. Mas ao mesmo tempo, o que veremos é o mundo ficando cada vez mais escuro. Mas a mensagem da cruz permite que, em meio a essas trevas que estão crescendo cada vez mais, permite que as pessoas que querem a luz venham a caminhar nela. Quem quer força, vai ter força. A mensagem da cruz permite isso. Sei que já discutimos isso, mas eu acredito que o resultado final disso será uma colheita de almas em meio às trevas. E não vai acabar com as trevas, mas vai impactá-la. O nosso tempo acabou. Peço para que você não deixe de estar conosco em todos os programas que o Senhor te der. É muito bom ter você, saiba disso. Não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.